Bem-vindo, bem-vinda ao canal 83, eu sou o Beluga e hoje nós vamos começar falando sobre o comentário do Chavoso. Beluga, mas o cara não bloqueou seu último comentário? Sim, mas eu continuo assistindo o que o Chavoso diz, assim como vejo lá o que o Humberto de Matos fala. Lembra que o Humberto, há um tempo atrás, me chamou de imbecil, me expulsou da live dele e tudo mais? Ah, mas você não fica com raiva não, Beluga? Claro que sim. Eu tenho natureza humana tanto quanto vocês, só que eu comprei a ideia de que raiva é um sentimento que dá e passa. Eu não quero, por exemplo, como o Felipe Neto fez lá com o Nando Moura, que pediu 131 anos de cadeia. Eu não vou pedir 131 anos de cadeia para Humberto de Matos. Humberto foi lá e me bloqueou no Twitter. Mas eu não bloqueei o Humberto de Matos. Ele continua podendo ver o que eu posto. Se bem que agora que o Xandão bloqueou tudo lá, eu não estou postando nada. Mas eu acreditei naquela história que alguém aí importante na história disse, né? Posso não acreditar em uma só palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Eu não sei quem é esse iluminado, mas estamos juntos, meu parceiro. Eu acho que é por aí. Eu acho que o Humberto tem o direito de falar o que ele pensa, ainda que eu discorde da maior parte do que ele diz. E o que eu sou é veementemente contra a interdição do debate, porque eu acho que isso aí vai contra a democracia, seja o conceito que você carregue aí de democracia, porque o Humberto tem um conceito de democracia particular dele lá, que é própria dos marxistas, né, que vai falar lá que a democracia nossa é uma democracia burguesa e equivale à popular, do proletariado, não sei. Mas principalmente porque sem o diálogo também não existe ética. As duas, tanto a democracia quanto a ética, não conseguem existir sem o contraditório, sem o debate, sem o diálogo, não tem como. Ah, mas eu vou conversar só com quem pensa como eu. Meu caro, o Mano Brown mandou a letra na cara do Haddad, lá no palanque dele, na época que ele estava lá candidato a presidente. Falar para a sua plateia é fácil. Até um papagaio fala, é só ensinar para ele repetir e pronto. O pessoal já está predisposto a aceitar tudo que você diz sem questionar nada. É viés de confirmação. É o que muitas vezes o pessoal busca. E isso não é saudável. Por que não é saudável? Porque aonde só se tem certezas, não há espaço para progresso. Não foi o tal do Karl Popper que disse que é necessário que seres subjetivos troquem suas percepções a fim de iluminar o ponto cego um do outro? E quantas vezes você, ao tentar explicar algo para alguém, passou a entender melhor aquilo que você mesmo pensa? Então, o exercício do contraditório é entender a si mesmo e ao outro, e sem ele, não há ética ou democracia. Tá, mas qual é o ponto, Beluga? O ponto é que o Chavoso estava reclamando de que a mídia, que ele vai chamar de mídia burguesa, não estava entrevistando todos os candidatos, principalmente aqueles que são comunistas. Eu pensei, mas o Bolo não estava lá? Cheguei até a comentar isso lá no canal dele, mas eu não fui o único, e ele resolveu responder a um outro que disse a mesma coisa que eu disse, e olha só o que ele postou. Mas, Chavoso, o que acontece comigo quando eu tento interagir com você? Eu sou ignorado, não é verdade? Como é que o Jones Manuel olha para mim? O Jones Manuel vive correndo atrás do Kim Kataguiri para debater, para reagir aos vídeos que ele faz. Mas veja se ele quer reagir ao vídeo que eu fiz e que eu cutuquei ele várias vezes. Então, nós reproduzimos aqui embaixo o mesmo comportamento daqueles que estão lá em cima. Da mesma forma que o Jones Manuel está em busca de canal com capital midiático, que vai dar números para ele, a mídia que você chama de burguesa também. Esses 5 que você diz aí que não foram entrevistados, ainda que tenham excelentes propostas e argumentos, eles não têm números, eles não aparecem nem nas pesquisas. Eles não têm o capital midiático, Chavoso. E a mídia quer audiência para pagar as contas. Eu também tenho contas para pagar, não é só você e o Jones Manuel, não. Ah, mas aí é cada um por si. Olha o espírito da natureza humana que o capitalismo tanto abraça. É por aí, meu jovem. Não existe coletivismo nesse meio. Nem lá, nem aqui. Por que você não chama esses 5 que você está dizendo aí que não foram entrevistados para falar aí no seu canal? Ou por que o Jones não chama lá para falar no canal dele? Ou o Humberto de Matos não chama para falar lá no canal dele? Ou os inúmeros outros canais comunistas barra socialistas que tem por aí? Essa é a natureza humana que eu tanto falo. Ou seja, você está reclamando de algo que nós mesmos estamos fazendo aqui. Só que a gente gosta de reclamar nos outros. Por falar nisso, Ritinho, eu ouvi sua resposta, tá? Valeu muito, já estou produzindo um vídeo aqui. Só espero que ainda esteja em tempo, né? Que isso não tenha repercutido de tal forma que você tenha entrado para a série Todo Mundo Odeia. Todo mundo odeia o Beluga, né? Porque no final das contas, o que essa polarização gera é isso: ódio e rancor. Vamos ver, por exemplo, como que o Rubinho Nunes se refere ao Chavoso.
Esse sujeito fez um vídeo me respondendo e, entre outras besteiras, falou que eu tenho cara de vagabundo. Então eu sou um bolsonarista vagabundo. Olha bem pra cara dele aí. E me responde, quem que é o vagabundo? Eu não sabia que vagabundo tinha cara agora, né? Rapaz, ele ficou realmente muito ofendido que eu disse que ele tem cara de vagabundo. O primeiro, ele disse que eu sou um bolsonarista vagabundo. A questão é que me chamar de bolsonarista não me ofende. Mas aparentemente, chamar este sujeito aqui, dizer que ele tem cara de vagabundo, é uma grande ofensa. Mas aí eu volto a dizer, se você não quer ter cara de vagabundo, não se porte, não fale e não haja como tal. Se você quer transmitir credibilidade, não vai ser com essa sua cara de funkeiro, de MC fracassado que você vai conseguir transmitir. Você efetivamente parece um vagabundo, chavoso. Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você deixa de fazer, eu sei que efetivamente você aparenta ser um vagabundo. E se você não é, eu não sei por que ficou tão ofendido. Tá errado. Ô Robinho, você agora quer pautar a vestimenta, o corte de cabelo, o gosto das pessoas? Tem um lugar que é bem essa vibe aí. Ah, mas o cara me ofendeu primeiro. Ô Robinho, o que é isso? Quinta série? Você vai nivelar por baixo agora? Se o cara te xingou, aí você vai xingar também. Você, Robinho Nunes, tem a oportunidade de ouro nas mãos. E, ao meu ver, você está estragando tudo em nome de uma guerra ideológica ridícula. Se o Chavoso é um cabeça dura e não quer fazer a ponte, azar o dele. Você é um cara experimentado e deve ter um monte de contatos. Chama a deputada aí, a Ediane Maria, do PSOL, para conversar. Ou você também não sabe conversar com quem é de outro espectro político. Fala com ela. Ó, o pancadão não pode continuar desse jeito. Mas pode ser de outro jeito. Que jeito? Vamos atrás desses MCs aí que andam de Ferrari na quebrada para financiar um projeto. O Estado e o município, você é vereador, ela é deputada, entram com um local apropriado, uma parte da verba, um projeto, enfim. Estudem uma alternativa que seja bom para todos. Você não tem que pautar o gosto de ninguém. Se o cara quer escutar funk, o gosto é dele. O problema é a perturbação do sossego. Caso contrário, o Chavoso vai passar a ter razão. E por que o Chavoso vai passar a ter razão? Você não deve sofrer do mesmo problema que o MBL e ficar se fechando aí na sua bolha. Porque você já deve ter escutado o Pedro Doria ou outros falando isso aqui. O Plano Real trouxe uma quantidade imensa de brasileiros para a classe média. A entrada de dinheiro das commodities chinesas e os planos de apoio, os planos sociais do governo Lula 1, principalmente, trouxeram também uma quantidade imensa de brasileiros à classe média. Então a gente tem uma quantidade muito grande de brasileiros que tem celular, tem geladeira, tem ar-condicionado, que estão na classe média, uma classe média baixa talvez, mas que tem uma casinha, tem uma cozinha, tem tipo... A preocupação não é mais a preocupação de sobreviver. A preocupação não é mais a preocupação de... Sabe... será que eu vou ter um prato de comida hoje? A preocupação começa a ser com os desejos e ansiedade do futuro. A classe média não pensa como pobre. É diferente. A classe média quer crescer. Quer ter prosperidade. Não tem medo de trabalhar. Tem muito medo de cair para trás. E o Brasil é um país que não facilita para essas pessoas. É muito difícil você empreender no Brasil. É muito difícil você crescer no Brasil. O Estado brasileiro não é organizado para você ver essa coisa da pessoa que cria um negócio e começa a prosperar, começa a crescer, começa a ampliar. O Estado brasileiro pune empresário. Pune principalmente pequeno e médio empresário. Ele não pune grande empresário. Grande empresário, quando você começa a ter lobby no Congresso Nacional, aí você começa a ter facilidade com imposto, tudo mais. Quando vem um governo mais desenvolvimentista, se você cai de estar no ramo certo, vem dinheiro barato do BN10, vem essas coisas todas. Agora, o pequeno empresário, o microempresário, aquele cara que está ali ralando na periferia para, sei lá, montar primeiro um salão de barbeiro, depois um segundo, depois um terceiro, montar uma rede de padarias, montar um negócio digital qualquer, montar uma startup que tem a ver com a cultura local, porque você de repente explodiu numa rede social qualquer, aí você começa a querer ter uma produção maior de conteúdo, precisa contratar gente, como é que você contrata esse troço legalmente, como é que você abre empresa, como é que você fecha empresa, tudo isso é muito complicado no Brasil, a carga burocrática é muito grande, o peso que aquilo custa para você, e isso quer dizer que você tem que dar uma quantidade muito grande de dinheiro para o governo e sobra muito dinheiro para você conseguir investir. Então a gente tem essa política, que é uma política meio esquizofrênica, que é, quando o cara mais precisa ter a grana na mão, quando ele mais precisaria ser incentivado a... Não, cara, você acabou de criar essa empresa aí, você precisa investir para crescer, então... Nessas horas a gente cai em cima, o Estado brasileiro cai em cima, quer tudo. Ele facilita quando você já é grande, então vira uma barreira. A gente é um país que fecha quase todas as empresas que abrem, entendeu? As pequenas e médias empresas que abrem. Então, obviamente, a gente não tem uma infraestrutura preparada para um brasileiro que quer empreender. E aí bate mesmo uma coisa que é preconceito da esquerda, entendeu? A esquerda pensa no burguês. Como é que eu penso o burguês? Burguês é classe média.
Burguês não é só o cidadão da cidade, né? O Marx olha para o burguês como o dono dos meios de produção, né? O sujeito que é dono da fábrica, que é dono do maquinário, tudo mais. E tudo bem, essa é a leitura que o Marx faz, está tudo certo, e essa é a maneira, ainda como boa parte da esquerda vê. Eu vejo o burguês como o sujeito que tem gana de crescer. A gente tem hoje, nas periferias brasileiras, uma energia contida, uma quantidade de gente que quer crescer, e a esquerda olha para essas pessoas como, coitadinhas, estão sendo enganadas pelo capitalismo, coitadinhas, estão sendo enganadas pelo neoliberalismo, elas acham que podem, elas não podem. De fato, é muito, muito, muito difícil, mas é muito, muito, muito difícil porque a estrutura do Estado é feita para massacrar esse cara. Entende? Em países em que é fácil você abrir uma empresa, em que é fácil você começar a contratar gente, em que esse processo todo é facilitado, e que se por acaso você quebra, você não sai sendo barbaramente punido porque você quebrou, você não tem que passar meses e anos com dívida ativa na União, com isso, com aquilo, tipo... Cara, pega Estados Unidos, pega Canadá, pega boa parte dos países da Europa. Você consegue criar uma empresa, consegue criar um negócio e consegue crescer. E uma quantidade imensa do PIB está baseada em pequenas e médias empresas. A gente não consegue ter isso. A gente não consegue. A gente podia ter uma legião de pequenas e médias empresas. A gente tem uma população que é uma população que quer produzir, quer ralar pra cacete, quer trabalhar de domingo a domingo. E a gente não deixa, a gente limita, a gente segura. Entendeu? Você faz tudo certo no processo inicial da Nova República, que é você traz aquilo que o Brasil sempre precisou fazer. Trazer pessoas para a classe média. Aí quando você vê essas pessoas na classe média e elas não querem ser funcionários públicos, elas não querem trabalhar na firma de um patrão qualquer, elas querem trabalhar por conta própria, quando você consegue finalmente dar essa energia criativa, essa energia de construção de PIB, você abandona. Entendeu? Aí a esquerda olha isso, são os coitadinhos enganados pelo capitalismo, são os coitadinhos enganados pelo neoliberalismo, são pobre de direita é burro, tudo mais. O ponto que a gente tem que entender fundamentalmente é o seguinte: é claro que Pablo Marçal é um vigarista, entendeu? É um cara que fica vendendo sonho e não entrega nada, né? Mas o Pablo Marçal está falando para as pessoas o que elas querem ouvir. Qual é o discurso de esquerda para essas pessoas? Não tem. Por que essas pessoas, a esquerda precisa compreender por que os beneficiados pelos programas sociais de 2004 a 2008 não querem mais saber da esquerda? Porque a esquerda não fala o que elas querem ouvir. Percebe? Quando você vai fazer uma reforma tributária, porque você precisa mexer na maneira como as coisas são tributadas, o que você faz? Porque o lobby dos grandes setores empresariais, da Fiesp, etc., é muito poderoso e porque tem muita grana, você vai lá e mantém as isenções fiscais para as grandes empresas, para vários setores industriais. Agora, aí você precisa tirar essa grana que você deixou de arrecadar de algum lugar. Você vai fazer o quê? Você vai pegar lá o cara da periferia e você vai ter que pagar imposto de importação da coisa que você traz da Shopee, do AliExpress, da Shein, entendeu? Você vai ser popular com a turma que finalmente pode comprar um tênis, que finalmente pode comprar uma camiseta transada, que finalmente pode comprar um celular mais bacana porque está pagando preço chinês. E o cara vai ficar feliz? Não, mas tem que ter a indústria nacional, a gente tem que proteger a indústria nacional. Tá certo. A indústria nacional faz por 3 vezes o preço, porque é sempre assim. A classe média alta pode comprar, a classe média baixa fica a ver navios, ela não pode ter desejos. Então, no fim das contas, o ponto que eu estou fazendo aqui olha, tem que perguntar como o Pablo Marçal fez dinheiro, porque no Brasil não é trivial fazer essa quantidade de dinheiro assim, entende? Isso dá muito trabalho, é trabalho full time, e não dá para ser influencer e fazer esse trabalho ao mesmo tempo. Não dá para escrever não sei quantos mil livros como ele escreve e ter esse trabalho. Eu escrevo livro, cara, escrever livro dá trabalho pra cacete, e não dá dinheiro pra cacete, vai por mim. Isso é uma coisa. Agora, o culto à prosperidade e empreendedorismo dessa nova geração não é o pior, é o melhor. Isso é força criativa. E a gente joga fora. Isso é uma lástima. Ou seja, essas pessoas aí não são essa classe média baixa que ele está dizendo. Mas enxergue você assim ou não, elas são empreendedoras, que estão ali tentando se virar. Pequenos empreendedores, microempreendedores. Estão ali vendendo a bebida, estão ali com o som, estão tentando, mal ou bem, estão gerando emprego, estão gerando renda. E elas podem gerar emprego de carteira assinada, pagar impostos, é uma questão de regularizar a situação. Mas como que vai fazer isso se o Estado é um peso enorme, como o Pedro Doria disse aí? E é aí que você e a deputada entram em cena, vocês representam o poder público. Por que não largam mão desse egoísmo, dessa guerra
por protagonismo, essa guerra ideológica, um pouquinho que seja, para olhar para essa questão de uma outra perspectiva mais ampla, mais, sei lá como se diz, você que estudou no Mackenzie, como é que se diz, desenvolvimentista, sei lá o nome que vai se dar, mas de uma tal forma que seja bom para os dois lados. Não precisa permitir que a perturbação do sossego continue, mas necessariamente não precisa a única solução ser só tratorando esses comerciantes aí. E não é possível que não tenha aí, nesse peito, um pingo de humanidade para enxergar o que eu estou dizendo. Porque tem família ali no meio. Tem pai, tem mãe, tem filho. Tem gente que depende daquele negócio ali para sobreviver. É lógico que a gente não tem como permitir que fique aquela bagunça, mas se há a possibilidade de encontrar um caminho alternativo para que essas pessoas encontrem um meio de evoluírem, de se emanciparem através dos seus próprios negócios, por que não fazer? Ah, mas e se a Ediane não quiser? Procure quem queira. Tem vários líderes locais que vão olhar para essa questão de forma objetiva e não como uma guerra ideológica. Faça acontecer. Sai da sua bolha, converse, dialogue. Você não é político? Cadê suas habilidades políticas agora? Coloque-as para funcionar. Mostre do que o Rubinho Nunes é capaz de fazer com a sugestão dessas. Aposto que ambos os lados vão ficar satisfeitos e vão parar de enxergar isso de uma maneira única e exclusivamente polarizada. E todos precisam disso. O fim dessa guerra e a união dos esforços em prol de um bem comum. Ou então prove que eu estou errado, que o Chavoso está certo e que você é só mais um em busca de votos e que fará uso dessa polarização para radicalizar sua base de eleitores. O que demonstra, no final das contas, que nosso país é pobre, porque nosso material humano é pobre, mesmo que ele tenha se formado no Mackenzie ou na USP.